Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 em diante. Nós vemos aqui a história de Filipe e o eunuco. E ontem, quando eu estava dormindo, eu tive um sonho e para mim era surpresa, porque eu normalmente não consigo lembrar muito dos meus sonhos. Normalmente eu acabo sonhando e quando chega pela manhã eu já esqueci o que eu havia sonhado. Mas ontem o Senhor me fez lembrar do meu sonho. E no meu sonho, eu estava numa casa e estava no quarto desta casa. Estava sentado numa cama de solteiro, num dos lados da cama. Ao meu lado havia um pastor meu, lá de São Paulo, meu não, né, que é do Senhor, mas um pastor que foi meu pastor lá em São Paulo. Ele estava ao meu lado, do meu lado esquerdo, na cama. Na minha frente havia uma pastora, e próximo dessa pastora, ao lado dessa pastora, sentada na cama, 3 crianças, 3 meninos. E eu comecei ali a contar a história para as crianças. E a história que eu comecei a contar era a história de Elias. Mas começou a ser estranha aquela história. Quando eu comecei a contar a história, começou um estrondo na casa. Na outra parte da casa, algumas pessoas estavam chegando, mas chegaram meio alvoroçadas. E aí eu aguardei para que chegassem essas pessoas, e chegou mais um casal. O rapaz era irmão do pastor que estava ao meu lado, chegou com sua esposa. Com o irmão dele eu tinha uma grande intimidade, porque nos conhecíamos há muito tempo, mas com a sua esposa eu nunca tive muita intimidade, nunca fomos de conversar muito. E chegou também junto o filho deles, que naquele momento tinha por volta de 12, 13 anos, no sonho. Mas hoje esse rapaz já está com 23 anos. E junto também chegou um outro rapaz, que era amigo meu, que não fazia parte da nossa igreja, fazia parte do meu trabalho, que trabalhou comigo por um tempo. E nesse momento a pastora, que estava sentada na cama, se levantou, saiu do ambiente. Aí eu sentei no local onde estava aquela pastora. Esse rapaz que chegou, sentou onde eu estava, e o casal sentou ali ao meu lado. E as crianças foram para o chão, num canto daquele quarto, e eu comecei a contar a história. Mas a história me pareceu, depois que eu acordei, claro, muito estranha, porque era a história de Elias, que ele estava entrando numa embarcação, que ele tinha uma missão. Deus tinha dado uma missão, que ele teria que ir a um outro povo, para levar a mensagem de Deus àquele povo. Mas durante o momento que ele está na embarcação, essa embarcação afunda, e ele afunda nas águas, e de repente vem um grande peixe, e o engole, e ele fica por 3 dias na barriga desse peixe. E depois, é claro, chega à praia, é solto à praia. E eu acordei, e me veio à mente: mas Senhor, está errada essa história. Não foi Elias que foi engolido pelo peixe, foi Jonas, Senhor. E a palavra do Senhor que eu entendi foi exatamente essa. É exatamente isso que vocês estão fazendo com a minha igreja hoje, ensinando coisas erradas, coisas que eu não deixei para vocês ensinarem, e vocês têm passado as pessoas têm aprendido errado, têm sido levadas à perdição, porque vocês têm ensinado errado. E eu comecei a refletir naquele momento ali, porque naquele momento que estava, era um pastor ao meu lado,
Tinha uma pastora à minha frente no primeiro momento. E nenhum daqueles pastores me repreendeu do que eu estava ensinando errado naquele momento. E o Senhor me levou a entender exatamente isso. Muitas vezes estamos sentados, somos pastores, ouvimos um pastor aqui à frente ou em qualquer outra igreja ensinando coisas erradas, e nós não abrimos a nossa boca, nós permitimos que a igreja seja ensinada errada. Essa foi a reflexão que eu tive nesse sonho. E aí o Senhor me levou a essa passagem aqui de Atos. Vamos ler? Todos abriram? Amém. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Obrigado, Deus, por esse momento, por esta palavra que lida, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos tido entendimento da Tua palavra. O Senhor tem nos corrigido a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, Pai. Amém. Nada é contra o Senhor, ó Pai. Nada pode subsistir ao Senhor, ó Pai. Por isso cremos no Teu poder, ó Pai. E fala conosco agora, Pai, através desta palavra. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Amém. Então nós vemos aqui um homem lendo uma palavra do profeta Isaías e que não estava entendendo nada do que ele lia. Parecia uma coisa difícil ao entendimento daquele homem. E o mais interessante é que aquele homem não era qualquer homem. Ele era um homem que fazia parte de uma comitiva de uma rainha. Era um homem letrado, um homem que sabia, entendia as coisas que eram escritas. Ele entendia o que lia, mas naquele momento ele não estava entendendo aquelas palavras. E nós podemos ver aqui que faltava a ele alguém que pudesse ensinar-lhe o caminho sobre aquelas palavras. O que vem a mim, ao meu entendimento, é que muitas vezes nós lemos livros, sei lá, que fala de matemática. Se você é matemático, você vai entender tudo. Se você trabalha com informática, está lendo alguma coisa ali sobre programação, sobre parte de informática, você vai entender tudo sobre aquele livro. Você vai se satisfazer lendo aquelas letras, aquelas palavras. Mas se você
não entende sobre informática ou sobre matemática e pegar esses livros, vão parecer coisas, sei lá, muito estranhas para você. Coisas que você fala, mas quem é maluco de entender essas coisas aqui? Só um doido para entender o que está escrito aqui. Eu não entendo. E o que dá a entender aqui é que justamente isso que estava acontecendo ali com aquele eunuco. Parecia coisas estranhas ao que ele conhecia, aquela leitura. E muitas vezes nós nos pegamos nessa situação. Estamos lendo a palavra de Deus e muitas vezes queremos entender da forma que nós queremos entender, da forma que nós lemos como as nossas mentes humanas, os nossos olhos humanos, e queremos entender desta forma. E a palavra de Deus ela é tão profunda que olhos humanos não podem entender. O próprio apóstolo Paulo ele deixa bem claro isso lá em 1 Coríntios 2,14, que diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo já deixa aqui claro que os nossos olhos têm que se abrir de uma forma espiritual, para nós entendermos a palavra de Deus. E quando nós entendemos a palavra de Deus, elas caem de uma maneira tão profunda na nossa vida, que as coisas parecem ser simples de acontecer. E muitas vezes nós não entendemos porque as outras pessoas não entendem dessa forma. Nós lemos, falamos, mas parece tão simples a palavra de Deus, por que as pessoas não entendem? Mas nós esquecemos que nem todos têm o discernimento espiritual da palavra de Deus. E quando o discernimento espiritual cai no nosso entendimento, ou entra no nosso entendimento, fica fácil de nós entendermos como aqui no eunuco, a partir do momento que Filipe começou a lhe explicar o que eram aquelas palavras, de quem se tratava, de quem o profeta estava falando. Aí o eunuco entende tão fácil que ele fala assim: olha, se esse é Jesus, é de Jesus que ele está falando, eu quero esse Jesus. Não é o que ele fala no final aqui do texto? Eu quero esse Jesus. O que me impede de ser batizado agora? Ó, tem água aqui, próximo. O que me impede de ser batizado? Olha como o entendimento faz com que a palavra flua em nós e traz vida. Quando eu entendo o que a palavra de Deus quer me dizer, eu não fico rodopiando, ou girando, ou pensando, analisando, sei lá, fazendo tantas conjecturas para que a palavra tenha um sentido. Não, porque a palavra já tem sentido. Eu não preciso ficar inventando coisas. Não preciso. Eu me lembro que quando eu estava estudando, estava fazendo a faculdade, nas aulas de homilética e de exegese, as palavras que eram ditas na de exegese, se aprofunda no texto, entenda o texto profundamente, o que o autor queria dizer com aquelas palavras, entenda o momento que ele vivia quando ele escreveu aquelas palavras. E na aula de homilética ele falava assim: olha, quando você for citar alguma coisa sobre a palavra, não fique criando muitas historinhas sobre a palavra. Leia a palavra, porque a palavra já é a história. Você não tem que ficar inventando coisas que não estão no texto, coisas que a palavra não quer dizer, coisas que talvez você queira dizer para enfeitar aquela história. Não procure fazer isso, mas procure ler a palavra, porque a palavra já ensina. E aqui nós podemos ver que no texto é exatamente isso. Ele lia Isaías estava falando de alguém que viria no futuro, mas aqui ele não entendia, porque ele não fazia parte desse meio, ele não fazia parte dos judeus, não fazia parte daquele povo, não entendia nada sobre aquilo. Provavelmente ele pegou aquele livro sobre Isaías, aqueles papiros ali sobre Isaías, e começou a ler, falou: é um texto, uma história, mas eu não estou entendendo nada aqui. Mas olha como o Senhor trabalha. Pegou Filipe, levou lá: Filipe, é aqui, você vai ensinar. Amém.
você vai mostrar para esse homem aqui, porque ele precisa entender, porque ele entendendo, ele vai me aceitar, vai saber quem eu sou. E foi o que Filipe fez, levou aquele homem ao entendimento que aquelas palavras se tratavam de Jesus, e que ele precisava de Jesus, e que nada além de Jesus ia satisfazer a vida dele. Ele era alto no escalão lá daquela rainha, ele não precisava de nada. Nós podemos pensar assim como homens, mas Deus mostrou que ele precisava sim, precisava da salvação em Jesus, e foi o que Filipe mostrou àquele homem. E o entendimento da palavra levou aquele homem a entender que ele, crendo em Jesus, ele precisava cumprir uma ação naquele momento, que era ser batizado em nome de Jesus, porque as palavras dizem: aquele que crê e for batizado será levado ao céu. Ele entendeu dessa forma e ele quis isso para a vida dele. O que tem acontecido hoje com as nossas vidas, irmãos? Que nós falamos às pessoas, e parece que as pessoas continuam sem entender, as pessoas continuam na mesma situação. Não parece aqui como o eunuco que fala: eu quero esse Jesus. Olha, é de Jesus que está falando, eu quero esse Jesus aí. Você pode me levar à tua igreja para que eu seja batizado? Ou você pode me batizar, como ele diz aqui. Nós temos visto nos últimos tempos, eu tenho visto particularmente, que estão havendo muito poucos batismos nas igrejas. Muito poucas pessoas estão querendo ser batizadas em nome de Jesus. E eu creio que muitas delas, por falta de conhecimento de quem é Jesus. Falta conhecer, como aqui como o eunuco fez: ler, entender, crer e querer. Foi as atitudes aqui desse homem. E nós, aqui como Filipe, muitas vezes somos levados, como ele, próximo a essas pessoas que estão lendo, não estão entendendo. E sabe o que nós temos feito muitas vezes? Enrolamos mais as pessoas do que o texto já está deixando a pessoa sem entender. Nós falamos tantas coisas de nós mesmos, ou do que nós acreditamos, ou do que nós pensamos, mas não levamos as pessoas a entender aquilo que está escrito naquele texto. Essa foi a reflexão que o Senhor me levou a ter logo após esse sonho. E voltando um pouco naquele sonho, eu falei de um rapaz que também tinha chegado junto com aquele casal e com aquele menino, tinha sentado. Esse rapaz, ele não é cristão, não era, porque já faleceu. Ele não era cristão, esse rapaz. Mas olha que coisa interessante, ele chegou junto. Esse rapaz, ele trabalhava comigo lá em São Paulo. E eu havia falado de Cristo muitas vezes para ele. E nesse momento aqui, ele começa a testemunhar, começa a dar um testemunho. Depois ali que eu contei a história de Elias na barriga do peixe, ele começa a dar um testemunho. Que ele estava numa igreja, olha que interessante, na igreja batista aqui da cidade de Assis. Ele não é daqui, ele é de São Paulo. Mas ele estava aqui, testemunhando ao pastor da igreja aqui, sobre a fé dele, sobre a forma que ele se achegou a Deus e como ele tinha se convertido ao Senhor. E aí o pastor fala para ele, fala assim: ó, é de jovens como você que nós precisamos. E o sonho terminou desta forma. E aí eu vim entender, muitas vezes falamos às pessoas e nós queremos que as pessoas se convertam com um estalar de dedos. Nós não deixamos o Espírito Santo agir, nós queremos nós agirmos. E eu não sei, porque quando eu vim para si já faz mais de 10 anos, eu perdi o contato com esse rapaz. Eu sei que ele faleceu, já faz aí pelo menos uns 5 anos que ele é falecido. Ele tinha aproximadamente uns 5 anos mais velho que eu. E quando trabalhávamos juntos,
como eu já falei, tinha falado do Evangelho para ele, mas não tenho conhecimento se ele aceitou a Cristo ou não. Não tenho conhecimento disso. Mas a questão é do nós falarmos a palavra. Se preocuparmos de falar a palavra do Senhor. Testemunhar de Cristo para as pessoas. Esperar no Espírito que Ele faça a parte dele. Que é o que a Bíblia fala. A nossa parte é testemunhar sobre Cristo. A conversão é do Espírito, não nossa. Nós não convertemos as pessoas. Nós levamos a palavra, levamos o testemunho de quem é Cristo. Mas quem converte é o Espírito Santo de Deus. Eu creio que tenha chegado a conversão a este homem pelo sonho que eu tive. Eu acredito que o Senhor faz coisas maravilhosas que nós não imaginamos, que nós não pensamos, que talvez nós nem cremos muitas vezes, mas eu sei que Ele faz. E o que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos, nas nossas vidas, se preocupar um pouquinho mais de apresentar Jesus Cristo às pessoas. Não apresentar a igreja que nós vamos, falar do nosso pastor, ou falar do grupo de música que tem na nossa igreja. Essas coisas fazem parte do nosso meio aqui na igreja, mas talvez as pessoas não vão entender quando você falar para elas. As pessoas talvez nem queiram ver, porque vão falar, é homem só faz coisa errada. Muitas vezes é isso que nós ouvimos quando nós começamos a falar. As pessoas já falam, mas pastor só quer saber de roubar a igreja, porque não sei o quê, porque nós falamos do homem e não falamos de Jesus. Porque quando falamos de Jesus, quando a pessoa começar a falar, você fala, opa, peraí, eu não estou falando de homem nenhum, eu estou falando de Jesus. Jesus não roubou a igreja nenhuma. Então é dele que nós temos que falar. Não se preocupar se as pessoas têm criticado a igreja. Não, esse aí é um outro detalhe. Que quando a pessoa vier a se converter, vier a entender, cair aqui o entendimento espiritual que diz Paulo aqui na vida dela, ela vai entender essas coisas. Ela vai entender sobre a vida do pastor, sobre a vida do grupo de louvor, sobre a vida da igreja, porque isso ela vai aprender a conviver com os irmãos. Mas no primeiro momento, nós não temos que falar de igreja para as pessoas, nós temos que falar de Jesus para as pessoas, para que as pessoas entendam que Jesus salva, que Ele muda a vida das pessoas, que Ele cura as pessoas, que Ele salva as pessoas da situação que elas vivem, e Ele pode trazer uma vida nova para essas pessoas. Aleluia. E em João, capítulo 10, versículo 10, da parte B, diz que Ele veio para trazer uma vida abundante às pessoas. Pensa comigo, irmãos, quem que não quer uma vida abundante? Pensa bem, quem não quer isso? Todos nós queremos uma vida abundante, cheia, contemplada, prazerosa. Todo mundo quer isso. E se nós mostrarmos às pessoas que em Jesus elas vão ter isso, em Jesus elas vai ter essa abundância de vida, diga para mim, que pessoa que não vai querer Jesus? Mas muitas vezes nós fazemos como o mundo aí fora, falamos de tantas desgraças que as pessoas já estão até cansadas de ouvir, e não mostramos que Jesus pode transformar essa desgraça em abundância. E Ele quer usar cada um de nós, irmãos, cada um de nós, para sermos, como o meu sonho, esse pastor que leva a palavra, mas não uma palavra errada às pessoas, uma palavra verdadeira. Ele exige de nós que nós conheçamos quem é Ele. Porque se você está com Jesus, mas não conhece quem é Jesus, você não está com Jesus. Eu sinto dizer isso. Porque aqueles que estão com Jesus querem cada vez mais conhecer quem é Jesus, querem saber quem é Jesus,
querem estar com Ele. Porque se eu não tenho prazer em estar com Jesus, não fez diferença nenhuma a minha conversão. E esse conhecer Jesus vai nos levar a mostrar esse Jesus para as pessoas. Amém. E nós vamos fazer que as pessoas também queiram Jesus na vida delas. E o que vai acontecer depois, não cabe a nós. Isso cabe ao Espírito Santo de Deus. Amém. Mas entenda, que se essa pessoa vier a conhecer Jesus através da sua vida, e você sabe que essa pessoa conhece Jesus, conheceu Jesus, se entregou a Jesus, então sim, você tem uma missão: ensinar essa pessoa, ensinar quem é Jesus essa pessoa, para que não venham aí os lobos, como a própria palavra diz, não venham os lobos e enganem essa pessoa. Porque nós vemos nos dias de hoje tantas pessoas sendo enganadas, mesmo dentro da igreja, sendo enganadas. Então nós temos que ter a palavra, saber a palavra, entender a palavra de forma espiritual e ensinar as pessoas de forma espiritual o que a palavra quer dizer aos nossos corações. Amém? Amém. Feche seus olhos. Glória a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai, e ela penetra, Pai, nas nossas medulas, no profundo, ó Pai, como diz a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque esta palavra traz vida, Pai, e nós cremos nela, Deus, e através dela, Pai, que aprendemos cada vez mais sobre o Senhor, ó Pai, nós aprendemos mais a ter vida contigo, ó Pai. Obrigado, Deus, e nos ensina, Pai, dia a dia, quando lemos a Tua palavra, Pai, abrimos o nosso entendimento espiritual, ó Pai, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, que não sejam apenas meras palavras, ó Pai, como de qualquer outro livro, ó Deus, que não sejam apenas conhecimentos de palavra, ó Pai, porque o próprio apóstolo Paulo diz que só a letra mata, ó Deus, mas é o Espírito quem vivifica, Deus. Ó Pai, que não sejam meras letras, Pai, mas que seja, Pai, o Teu Espírito vivificando o nosso corpo, Pai, a cada dia, vivificando a nossa alma, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Transforma a cada dia as nossas vidas, Pai, e nos usa, Pai, como usaste aqui Filipe, ó Deus, para falarmos a Tua verdade às pessoas, Pai, e que caia no entendimento das pessoas a Tua verdade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que elas venham Te conhecer, ó Deus. Nós sabemos que tantas pessoas sofrem hoje, Pai, por falta de Te conhecer, ó Deus. Ó Santo Deus, Glória a Ti, Senhor. ó Pai, como precisamos mudar as nossas vidas, Deus. Ó Santo Deus, nos torna mais parecido contigo, ó Pai, que possamos ter amor por almas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, que nós agradecemos, ó Deus, que nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. 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 Amém, meus amados.